Antes de qualquer história, antes de qualquer monstro, antes mesmo da primeira página de qualquer livro, existe algo maior. Um universo escondido por trás de todas as obras de Stephen King. Um mapa invisível que conecta It, a Torre Negra, o Iluminado, Salem Slot, o Nevoeiro e dezenas de outros mundos. Esse lugar tem um nome: Macroverso. Respira fundo. A porta vai abrir. Stephen King nunca entregou o Kingverse pronto. Ele espalhou pistas. Em cidades como Derry, Castle Rock e Jerusalem Slot, você sempre sente o mesmo cheiro de coisa antiga. É como se essas cidades estivessem sobre rachaduras da realidade. Pontos onde o universo não é tão sólido quanto deveria ser. Bora atravessar essas rachaduras juntos. Nos filmes, isso aparece também. O silêncio do Overlook em O Iluminado, a distorção em 1408, o caos de Derry nos filmes de It. Nenhuma dessas histórias é isolada. Todas são ecos do mesmo centro, do mesmo coração. E o primeiro eco começa com It. Pennywise é só uma fantasia. A forma mais conveniente para atrair humanos, especialmente crianças. A verdadeira entidade está muito além do palhaço. It é uma criatura do macroverso, uma consciência nascida no Todash, o vazio entre os mundos. Se isso já soa errado, piora muito. It não foi criado. It simplesmente apareceu no nada. Uma fome ambulante. Um ponto de consciência em um lugar onde consciência não deveria existir. Quando It caiu na Terra, não foi escolha. Foi acidente. E o impacto marcou Derry para sempre. Agora você vai entender Derry de outro jeito. A cidade dos filmes é estranha por um motivo. Ela está infectada. Os adultos não veem nada. A violência parece normal. Crianças desaparecem e ninguém liga. Isso não é comportamento humano. É influência. É um campo emocional distorcido pela queda de It. Mas nenhum caos existe sozinho. No extremo oposto de It existe Maturin. Uma tartaruga colossal, tranquila, paciente, tão antiga quanto o vazio. Enquanto It devora, Maturin sustenta. Enquanto It agita, Maturin dorme. Nos livros, disse que Maturin vomitou o universo ao acordar. E você vai ver por que isso importa. Maturin não luta, não comanda, não intervém. Ele existe como contraponto, como equilíbrio. Se It representa o caos, Maturin representa a criação. É essa tensão silenciosa entre os dois que segura o multiverso. E essa tensão tem um centro físico. No coração do Kingverse está a Torre Negra. Uma estrutura real. Um eixo que atravessa todos os universos. Do naipe, ela se ergue acima do tempo, da física e da lógica. Se a torre cair, tudo cai junto. Histórias, mundos, realidade. Mas a torre não está sozinha. A torre é sustentada por feixes, linhas invisíveis que atravessam mundos e épocas. Eles conectam tudo, e cada feixe tem um guardião colossal em sua extremidade. Criaturas tão grandes que nenhuma adaptação ousou mostrar. Mas isso fica para o próximo episódio do canal. Agora que você conhece o equilíbrio, entende por que It é tão perigoso. Ele não é só um monstro, é uma falha, um fragmento do Todash que caiu no lugar errado. O palhaço é só a máscara confortável. A verdadeira criatura continua presa entre realidades. Preparado para o lado proibido? Nos livros, quando Bill encontra Maturin, ele percebe que existem níveis maiores de existência. It teme Maturin não pela força, mas pela natureza. Maturin não destrói, ele estabiliza. E nada assusta mais o caos do que a estabilidade absoluta. Agora falta entender a peça final. It, Maturin, Derry, a torre e os feixes, tudo faz parte de uma mesma arquitetura. Um multiverso vivo, onde monstros são sintomas, e cidades são portas, e a realidade é frágil o suficiente para sangrar. Mas vamos voltar em It, a obra-prima do medo. Antes do universo nascer, antes da luz, antes do tempo, antes de qualquer ideia de vida, existia apenas o Todash. O vazio entre mundos, a escuridão viva, um lugar onde nada existe, e exatamente por isso, tudo pode nascer. E foi ali,
Nesse silêncio absoluto, que It surgiu. It não tem começo. Não tem pai. Não tem criação. A criatura simplesmente apareceu como uma rachadura na própria escuridão. Um foco de consciência dentro do nada. Um ponto de fome antes mesmo de existir algo para ser devorado. No Todashi, não existe forma. Não existe corpo. O que chamamos de It é apenas a maneira humana de interpretar uma presença que não deveria existir. Quando os filmes mostram tentáculos, luzes, dentes e bocas impossíveis, aquilo não é It. É o cérebro humano tentando dar sentido ao que não tem sentido. A verdadeira forma de It nunca pode ser vista, porque a mente não aguenta. É como olhar para o sol de frente, mas multiplicado por um infinito. Nos livros, King descreve apenas luzes mortas, cores que nunca existiram, brilhos que dilaceram a consciência. Esse é o núcleo de It. É o que existe dentro da fantasia do palhaço. Quando It caiu na Terra, não foi uma invasão. Não foi uma intenção. Foi um acidente. Um meteoro sobrenatural atravessando a realidade errada. Derry não foi escolhida. Derry foi atingida, marcada, infectada por uma presença que nunca deveria ter deixado o Todashi. Nos filmes você vê Derry como uma cidade esquisita, violenta, onde os adultos ignoram o impossível. Isso não é comportamento humano, é influência, é ressonância. A presença de It distorce tudo. A cidade vira uma extensão da criatura, uma colmeia emocional, um campo de energia corrompido, e no centro disso tudo existia fome. Não por carne, não por sangue, mas por medo. Porque no Todashi, It aprendeu que o medo abre portais. O medo enfraquece a mente. O medo cria fendas, e por essas fendas a criatura se alimenta. Mas It não é o único ser nascido do vazio. Ele é apenas o mais inquieto, o mais curioso, o mais faminto. Existem coisas no Todashi que nunca saíram de lá porque não precisam de mundos para existir. Criaturas tão grandes e tão antigas que It é pequeno perto delas. Sim, pequeno. É por isso que, mesmo sendo uma entidade poderosíssima, It teme algumas coisas. No livro existe uma sugestão de que It teme Maturin, a tartaruga eterna, porque Maturin faz parte do equilíbrio, e It faz parte do caos. E no macroverso, equilíbrio sempre vence caos, não pela força, mas pela existência. A queda de It em Derry não foi o começo da história, foi uma continuidade. Uma interrupção no caminho de uma criatura que não deveria existir fora da escuridão. Quando o Clube dos Otários enfrenta It, eles não estão lutando contra um palhaço. Estão enfrentando um fragmento do Todashi, um pedaço do antes. É por isso que It volta. E volta. E volta. Porque sua essência não está na Terra, está no Todashi. O palhaço, a aranha, os tentáculos. Tudo isso é só interface. A verdadeira criatura continua lá, esperando, observando, com fome. E existe uma verdade ainda mais sombria. It não veio sozinho. Ele é só um dos ecos do Todashi que conseguiram atravessar. Um entre muitos. Um entre coisas que ainda estão lá, ouvindo, esperando a realidade enfraquecer. Quando você entende de onde It veio, percebe que a história não é sobre um monstro que assombrava uma cidade. É sobre uma ruptura no multiverso, uma falha no tecido da criação, um pedaço do caos primordial caindo num mundo que não estava preparado. Agora que você entendeu de onde It veio, percebe que essa criatura não é o centro da mitologia. É só um sintoma. It é uma rachadura, um fragmento do Todashi que escorregou para dentro da nossa realidade. O verdadeiro equilíbrio do Kingverse não está no monstro. Está nas forças que seguram tudo de pé, nos seres colossais que sustentam os feixes, nas criaturas tão antigas e tão imensas que nem o tempo ousa tocá-las. E entre todas elas uma se destaca: Maturin, a tartaruga eterna, a consciência silenciosa que observa a criação desde antes da criação, a guardiã que estabiliza o universo enquanto monstros como It tentam corromper cada rachadura. No próximo vídeo, a gente vai mergulhar fundo em Maturin e nos guardiões colossais da Torre Negra. Vamos entender quem eles são, de onde vieram
como mantém o multiverso vivo e por que a queda de um único guardião pode anunciar o fim de todas as histórias que Stephen King já escreveu. A história de It é só o começo. A verdadeira grandiosidade do Kingverse começa agora, quando você vê o tamanho das criaturas que seguram a realidade com as próprias costas. Se inscreve, porque agora sim o canal começou.